Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Jenny. Primeiro, obrigado. Eu queria só fazer um teste. Vocês estão me ouvindo direito? Tá dando para ouvir? Tá tudo certinho? Faz assim com a mãozinha, todo mundo para mim ver. Legal. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, o pessoal, a família Sindicato que me convidou para fazer parte aí desse projeto. Eu adorei o convite porque faz, assim, tem muito a ver com a época que eu estou vivendo e eu adoro também essa parte, assim, de poder passar para vocês um pouco da minha vivência e da minha experiência. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês quem eu sou, vou me apresentar e aí depois a gente vai trocando assim várias ideias, porque é isso, né? A área da beleza é a gente partilhar ideias. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu estou vivendo e aí ao longo do tempo a gente vai abrir também um espaço para vocês perguntarem e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu sou Jennifer, atualmente, né, empresária. Hoje eu atuo em duas áreas que são diferentes, mas que se complementam. Atualmente, eu trabalho na parte da estética e também da saúde mental. Sou mãe de uma princesinha, casada há 10 anos. E como é que essa história começou comigo? Essa história minha com a área da beleza teve início há 17 anos atrás quando meu pai pegou um panfleto na rua e falou comigo, Jennifer, olha que legal esse curso aqui para você poder fazer, era o curso da Escola Toque Natural. E aí eu comecei então a fazer esse curso na área. Sem muita pretensão, meu pai tinha feito um curso de cabeleireiro, mas ele não atuava. E aí, sem muita pretensão, a gente foi. A dona da escola, Rosângela Pinheiro, viu um potencial em mim e me indicou para trabalhar num salão. E olha que coisa, no dia que eu fui fazer a entrevista nesse salão, eu cheguei no salão, era 6 horas da manhã, e meu curso era, por exemplo, às 9. Eu fiquei de 6 às 9 da manhã, parada em frente à porta do salão, esperando a moça do salão abrir. E ela não abriu. E aí era caminho da onde a Rosângela passava para poder ir abrir a escola. Então, quando deu mais ou menos umas 8 e pouco, ela passou lá e falou assim: Ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei: Estou esperando o pessoal do salão abrir. Aí ela: Não, Jennifer, vem comigo que agora vai ser uma nova oportunidade para você. E a partir dali, realmente, a minha vida foi totalmente diferente. Ela me convidou para fazer parte da Escola Toque Natural, e aí eu atuei como instrutora, auxiliar de estética, fiz a parte administrativa. Então, para mim, a Escola Toque Natural não foi só uma escola de estética, ela foi a escola da minha vida mesmo. E através dali eu consegui me desenvolver e fui crescendo a minha vida a partir de então. E aí eu me encontrei, me especializei em estética corporal. E comecei a enxergar que a gente trabalhar só com o corpo não era suficiente. Eu acredito que a gente precisava fazer algo mais por uma mulher. A gente via muita distorção de imagem, muitas mulheres confusas com o próprio corpo ou com motivações distorcidas em trabalhar com o próprio corpo. E aí então eu comecei a estudar mais sobre saúde mental e hoje sou formada em psicologia, pós-graduada em psicologia clínica. Tá bom? Então, essa é a minha história aí de 17 anos atrás até agora. E aí, o que eu pensei em trazer para vocês? Hoje, lá na clínica, a gente atua com algumas estratégias importantes, mas o mais importante para mim, ao longo desses anos, foi compreender que não adiantava a gente fazer promoções. Isso todo mundo faz. O impacto que você vai causar na vida das pessoas é que vai te diferenciar no mercado, não o valor que você coloca. Claro que o valor que for chamativo dentro de um conceito, né, de financeiro, né, tem que ser viável para o seu negócio crescer, mas isso não é o suficiente. As pessoas, elas não são movidas só por preço, mas também pela experiência que você vai entregar naquele local, né? Ela vai também pelo profissional, pela pessoa, por conexão. Então, mais do que uma estratégia de marketing, eu quis trazer para vocês também uma ideia para vocês poderem emocionar as pessoas, para que vocês se conectem às pessoas, principalmente nessa parte, né, da maternidade, dessa promoção do mês das mães. Uma coisa que eu pensei muito é de realmente trazer um alento. A gente sabe os desafios que a maternidade ela traz para uma mãe. Claro que, né,
um pai que exerce bem a paternidade, ele ajuda, mas tem coisas que vai ser sempre para a mãe, que vai estar sempre com a mãe. Então, mais do que a gente entregar promoções, eu acredito que mais do que isso é o acolhimento que a gente pode trazer para aquela pessoa, para aquela mãe, para aquela mulher que às vezes deixou de se cuidar para cuidar de outras pessoas, deixou de se olhar para poder olhar para outras pessoas, deixou de ter tempo para si. Eu falo que, principalmente a gente, né, que é empresário, que trabalha nesse ramo e que, principalmente a gente que é mulher e que tem que dividir o nosso dia dentro disso, a gente tem ainda mais propriedade para acolher essas mulheres. Então, eu trouxe aí para vocês essa ideia de criar mesmo conexões, experiências, para que o paciente, para que o cliente, ele seja atingido não só na parte de promoção, não só do impacto físico que o seu trabalho pode trazer, né? Como se fosse assim, um cabelo, uma unha, uma massagem, não só isso, mas também o impacto e a conexão que você vai gerar no coração daquela pessoa mesmo, sabe? Então, mais importante é um negócio que tenha propósito. Acho que é isso que faz com que o negócio cresça. É você ter propósito no que você vai entregar. Enquanto a gente faz só pelo dinheiro, talvez o dinheiro ele não vai ter o impacto tão grande. Uma vez eu ouvi um mentor falando que o tanto de dinheiro que você tem é o tamanho do impacto que você causa das pessoas. Então, eu queria deixar essa primeira reflexão para vocês. Quanto impacto o trabalho de vocês tem gerado na vida de outras pessoas? O quanto vocês têm usado o trabalho de vocês para impactar a vida de outras pessoas? Bom, e aí eu trouxe para vocês, então, a nossa primeira estratégia, que são as promoções e os combos, né? O objetivo, então, é atrair os novos clientes, estimular, né, a recompra, principalmente dos clientes de vocês, e aumentar o ticket médio. Uma coisa importante, que eu acredito que para o meu negócio fez sentido, é que não adianta a gente fazer como se fosse uma linha de produção, né? Como se fosse um carro. Você vai ali e está fazendo uma coisa atrás da outra. Mais do que barato e fazer muito, é você ter um ticket bom, onde você pode entregar a sua excelência no trabalho que você vai ter. Dentro de uma coerência, obviamente, eu acredito que vocês que estão aí à frente do negócio de vocês precisam avaliar questões financeiras, saúde financeira do negócio de vocês, para saber até que ponto a promoção é viável ou não. Então, assim, isso é muito importante. Mas, mais do que isso, é a gente criar, então, formas de não diminuir o nosso ticket, mas de agregar valor ao nosso trabalho. Então, eu trouxe aqui 3 ações que a gente vai utilizar, inclusive, aqui no nosso setor, na clínica, e que faz sentido para o meu setor, tá? Como eu disse para vocês, a gente lá na clínica, nós trabalhamos com a estética facial e corporal. Então, é o que fez sentido aqui para gente. Então, o que que vai ser? Primeiro, nós vamos fazer o combo mãe e filha, que é onde a gente agrega, então, valor a 2 pessoas. Então, você já tem um ticket maior, que vai ser 2 trabalhos. Então, o que que a gente fez? A gente fez um pacote, né, uma promoção dentro das coisas que mais saem, que são normalmente aqui para a gente as drenagens e as massagens. E aí a gente fez também com pacotes de massagem relaxante para dar esse dia aí de mãe e filha, tá? O pacote rainha, que aí já inclui também a parte facial, então a gente colocou limpeza de pele, massagem relaxante com pedras, e aí a pessoa poderia escolher também quais as promoções, né, que tipo de massagem ela poderia fazer. Lá na clínica nós trabalhamos com bamboterapia, ventosa terapia, nós trabalhamos com a massagem relaxante tradicional, drenagem linfática, então ela poderia colocar que mais tivesse a ver com ela, e a parte facial também, onde a gente tem ali as máscaras, né? A gente trabalha com as máscaras de ouro, máscara de rubi, a gente tem também as máscaras de argila, que dão todo um toque especial aí para o dia de rainha ficar sensacional.
E o voucher de presente, que aí a gente tem a oportunidade também de criar uma conexão, de dar a oportunidade para aquele filho que não sabe o que entregar para a mãe, ter essa oportunidade. Então, eu não sei o que minha mãe vai escolher. Então, ele vai lá, escolhe um valor dentro do que a gente faz, e aí entrega para a mãe, e dentro desse valor, a mãe vai poder escolher os tratamentos que ela vai fazer. Lá na clínica também tem opções de facial, botox, harmonização facial, enfim, tem toda a parte facial também, e aí ele coloca lá um valor, como se fosse aquele vale presente que a gente compra nas lojas, enfim. Ele compra, coloca no cartãozinho aquele valor, e aí a mãe fica disponível para gastar como quiser. E aí, o que a gente faz hoje? Qual que é a nossa estratégia? A nossa estratégia é fazer a compra antecipada. Por quê? Para a gente é mais importante trabalhar para ter o controle financeiro, ter o volume do dinheiro naquele momento para que a gente possa trabalhar esse dinheiro durante um processo. Eu vou explicar para vocês mais para frente como é que funciona isso, mas para a gente ter um controle financeiro, no caso da clínica, né, do meu trabalho, a gente achou que dessa forma a gente consegue ter um bom retorno e consegue trabalhar melhor, por exemplo, pagamentos, a gente consegue definir um valor uma data dessas promoções, aí a gente faz as compras antecipadas e aí a gente tem um controle financeiro melhor. E para o paciente também é muito melhor, porque aí ele tem oportunidade de ganhar bônus, ele tem oportunidades de ganhar, às vezes, até descontos com compras antecipadas. Então, para ele também fica muito interessante. E a gente também avalia o mercado. Então, por exemplo, olhando o mercado hoje, qual que é a data onde as pessoas costumam ter maior volume de dinheiro? Qual data do mês esse volume de dinheiro é mais fácil de você ter ali com o cliente, né? Com a pessoa, o paciente, essa troca melhor? Qual data do mês é melhor para você ter promoções? Porque aí, se você faz promoção o mês todo, pode ser que não seja legal. Ou talvez no final do mês também não seja legal, porque aí as pessoas já não têm o volume de dinheiro para poder fazer essa compra. Então, você pensar também nessa estratégia te ajuda a ter um fechamento com mais sucesso. Bom? E uma coisa que funciona muito dentro dessas estratégias são os grupos VIPs. Por quê? Porque esse canal, ele cria exclusividade para a pessoa e te faz ter uma conexão mais próxima com o seu paciente e de fidelização. Então, é muito melhor quando a gente cria essas ações em grupo, porque aí você tem um retorno mais fácil, mais rápido, e você pode aumentar ainda mais a demanda durante o mês. Isso foi uma virada de chave lá na clínica. Foi realmente as ações do Grupo VIP. Desde que começamos as ações, sim, sempre foi um grande sucesso. Por quê? Porque isso cria também exclusividade. A pessoa tem que fechar naquele momento, porque senão a gente não faz de novo, ou o prazo fica curto, ou ela perde aquela promoção. Então, o objetivo é realmente criar esse canal direto e exclusivo com os pacientes, onde a gente manda as promoções de forma antecipada, e aí eles conseguem ter essa conexão mais fácil, tá? E aí, como é que funciona o grupo VIP, né? O que a gente envia normalmente? A gente envia os spoilers, a gente faz ações de incentivo, né? A gente faz ações também que criam prazos, porque aí cria-se também uma agilidade, assim, no sentido de, se a pessoa não fechar agora, ela não vai fechar mais. E, né, esse valor você não vai encontrar outra vez. Então, isso vai fazer com que o cliente tenha aquele senso de urgência. Eu preciso fechar agora, porque senão isso não vai aparecer mais. E através desses canais a gente conseguiu ter essa conexão. Então, os volumes, né, de vendas nesses dias são muito bons e a gente consegue aí um retorno muito bacana. E a gente também cria limites. Então, por exemplo, como a agenda fica muito cheia nesse tempo, né, de promoção, a gente cria um prazo. Então, a pessoa tem até 2 meses para fazer o procedimento. Que às vezes
o volume de pessoas fica tão grande e os profissionais às vezes não dão conta de atender, e aí a gente acaba criando um espaço também de tempo para a pessoa usufruir daquela promoção. Então a gente coloca spoilers, a gente dá dicas também de autocuidado, a gente manda vídeos com bastidores, o que a gente está fazendo, sorteios, brindes exclusivos para quem é do grupo VIP. Então, esses dias mesmo, nós estamos com uma promoção exclusiva de grupo VIP. Não está em nenhuma rede social, ele está apenas no grupo VIP. Então, assim, tem feito muito sucesso. Essa semana mesmo nós estamos fazendo de laser, depilação a laser, então tem sido um sucesso muito bom. Então, quando a gente utiliza algumas frases chamativas, isso também ajuda. Por exemplo, a gente já coloca lá, olha, a partir do dia tal, às 10 horas, nós vamos abrir o grupo e ele vai ficar aberto até 18 horas para você fechar essa promoção. Então, você vai ter esses agendamentos por aqui, são promoções exclusivas que nenhuma rede social vai sair. Isso cria senso de urgência para as pessoas. Então, usar essas frases do tipo promoção liberada aqui primeiro, promoções exclusivas, agendamento prioritário para quem está no grupo VIP, isso cria senso de urgência e te ajuda também a fazer essa conversão aí de clientes, tá? E aí, por que funciona, né? Porque cria esse senso de urgência, exclusividade e pertencimento, que é o que as pessoas buscam. Elas querem fazer parte. E uma coisa interessante é que quanto mais as pessoas vão mandando ali, eu quero, eu quero, eu quero, mais vai colocando na cabeça das outras pessoas que aquilo ali ela vai ficar sem. Então, uma estratégia muito boa que a gente tem também é essa, abrir o grupo para que as pessoas mandem, eu quero, eu quero, eu quero, porque aí quanto mais elas ficam, e a gente colocar também um número limite. Por exemplo, nós vamos vender apenas 10 combos desse aqui. Então, 10 só. Se você não colocar eu quero, você vai ficar sem. E aí as pessoas vão mandando e a gente vai selecionando. Quando chega a 1 hora daquela promoção, a gente reposta. Ó, essa promoção aqui só tem 2 vagas. Essa promoção aqui só tem 3 vagas. E isso vai criando senso de urgência para as pessoas. Aí daí a 2 horas a gente manda também, olha, aqui só tem mais 1 vaga. Esse aqui acabou as vagas. Dentro do que é verídico, né, gente? Tem que trabalhar com a verdade. Então, se realmente tiver acabado as vagas, é importante. Por isso que é importante você colocar poucas vagas, que aí cria-se esse senso de urgência. Estimula a compra com rapidez e fortalece o relacionamento com o cliente. E assim, tudo que você fizer, você realmente tem que fazer com coerência. Então, quando você lançar uma promoção, é importante que você saiba que essa promoção, ela tem que ser verdade. Se você estende os prazos e não cumpre o que você está falando, cria no paciente, no cliente de vocês, uma certa... ele fica mal acostumado. Então, ele sabe que depois que o prazo acabar, ele vai conseguir depois aquele valor, então ele não cria isso que eu estou falando com vocês, de senso de urgência. Então, ele não vai querer fechar, porque ele sabe que em algum outro momento você vai abrir mão para que ele feche depois. E isso vai sendo ruim para o seu negócio, porque aí você não consegue ali até subir seus tickets. Então, é muito importante que você cumpra o que você falou. Se o prazo é esse, o prazo é esse. E aí ele espera a próxima promoção. Então, é bom porque aí você acostuma as pessoas a aproveitarem aquele prazo. E aí, na sua próxima promoção, já vai ser muito melhor. Porque você cumpriu o prazo. Então, na próxima, ele vai saber, ó, realmente ela não vai abrir uma concessão para mim. Então, eu tenho que fechar agora, porque senão depois eu vou perder, tá? E aí você vai acostumando o pessoal do seu grupo VIP, né, educando a sua clientela de que realmente a sua palavra é a sua palavra mesmo, tá bom? E aí não tem custo, né? Melhor de tudo é isso, não tem custo. Então, pessoal, eu trouxe aí essas estratégias, são poucas, né, mas têm, assim, feito muito sucesso aqui na clínica e que tem feito, assim, muito bem para o nosso negócio, tem dado uma saúde financeira muito boa para o nosso negócio, que é isso que a gente precisa. E a busca sempre por evoluir. Então,
O mês das mães, principalmente, ele me chama a atenção, principalmente porque agora eu estou vivendo essa fase da maternidade e eu sei o quanto que é importante a gente emocionar, a gente criar esse laço de conexão com mulheres. Sabe a luta que é, às vezes, uma maternidade solo ou você conciliar a vida profissional da vida pessoal. Então, assim, criar essa conexão de cuidado com todos os pacientes, mas nesse caso exclusivamente com as mães, vai ser muito importante para o seu negócio. São ações simples e estratégicas que, se você colocar em prática, pode otimizar os seus resultados e fazer com que o seu negócio assim alcance outros patamares, e isso é muito importante. Mas o mais importante que eu quero deixar para vocês é o impacto, sabe? É, mais do que um trabalho, é o que a gente deixa na vida das pessoas, a marca que a gente vai deixar na vida das pessoas. Hoje, eu atendo lá na clínica, hoje, exclusivamente, eu tenho uma pessoa que atende a parte corporal para mim, e eu fico mais voltado para a parte de administração e saúde mental. Então, assim, hoje eu vejo o quanto que a gente impacta na vida das pessoas, o impacto que o nosso trabalho pode trazer para a vida das pessoas e como que a gente pode fortalecer o pouco que a gente faz, pode trazer assim, um benefício muito grande na vida de uma mulher que às vezes está se perdendo de si. Então, eu acho que assim, eu deixei aí essa frase para a gente poder ir além da beleza. É questão de autocuidado e de autoestima. E a autoestima é o que influencia a nossa vida. A autoestima ela tem um poder muito grande até sobre as nossas decisões. Uma pessoa com autoestima boa, ela consegue tomar até decisões de uma forma muito mais racional e coerente. Então, assim, é a gente entregar realmente uma experiência para os nossos clientes, um cuidado e um amor tanto quanto a gente gostaria de ser cuidado e de que as pessoas fizessem pela gente, tá bom? Bom, é isso. Eu acho que eu falei bastante já sobre as minhas estratégias e eu queria agora abrir aí se ficou alguma dúvida, se eu falei muito rápido também, e que vocês possam me falar se ficou alguma coisa que vocês não entenderam. Então, alguém? Bom, então eu acho que eu falei direitinho, né? Todo mundo entendeu então, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, tá no texto. O que eu sugiro para a formação do grupo VIP? Muito boa essa pergunta. Olha só, como que foi a minha experiência? Primeira coisa que a gente fez foi mandar o link do grupo para todos os nossos clientes. Então, a gente não obrigou ninguém, a gente não criou o grupo e colocou as pessoas lá, não. Entrou realmente quem quis. A gente mandou o link para as pessoas, falando com elas como seria a dinâmica do grupo, Tem e um elas poderiam... computador aqui. Oi? Ah, tá. E aí a gente montou isso. Outra estratégia que a gente fez foi colocar também o link nas nossas redes sociais. E aí abriu espaço também para as outras pessoas entrarem, tá certo? Então foi isso que a gente fez. E eu acho que é uma ótima opção, porque aí realmente entra aquelas pessoas que você sabe que vai ter interesse em converter as vendas. Porque senão fica um grupo muito cheio, mas fica aquele grupo lá onde as pessoas vão saindo a todo momento, sabe? E não é muito interessante para você. Então é bom você mandar o link para as pessoas que você sabe que vão se manter ali, porque aí ela mesma entrou. Então ela vai querer se manter ali por mais tempo, sabe? Então, eu acho que é uma boa estratégia. Então, mandou aqui outra pergunta. Peraí que eu perdi a pergunta. Aqui, ó, mensagem. Depois que finaliza a promoção, encerra-se o grupo? Não. A gente deixa o grupo lá e a gente manda que a promoção finalizou, mas que a gente vai manter o grupo ali para que a pessoa aproveite outras promoções. Porque aí a gente sempre manda alguma outra coisa sempre.
A gente sempre vai ter aquele grupo movimentando. Então, uma novidade que aparecer na clínica, a gente manda lá. Às vezes é um curso que a gente faz diferente, a gente manda lá. Então, a gente sempre mantém aquele grupo ali, nem que seja uma vez por semana, com alguma coisa para que as pessoas elas percebam que o grupo está ali. Mas as promoções exclusivas, a gente cria uma data específica, tá? Mas o grupo a gente não desfaz. Aí a gente deixa aberto para a pessoa também, olha, esse grupo agora vai ser fechado, o grupo é sempre fechado no final de toda a promoção, e nós vamos manter esse grupo aqui e até a nossa próxima promoção ou nossa próxima novidade. E aí o grupo fica ali. Certo? Como que podemos divulgar nossas ações do Dia das Mães nas redes sociais? Aí, o que que acontece? Rede social é uma coisa, assim, que precisa de alimentar. Então, é muito importante que a gente alimente a ideia do que você está fazendo. Hoje, né, tem que estudar muito a questão do marketing digital, mas hoje as estratégias que funcionam é você criar realmente uma interação com as pessoas. Então, caixinha de perguntas antes de você lançar a promoção. Então, o que que vocês esperam para o mês das mães? O que que vocês gostariam que a gente fizesse? Lançar caixinha de perguntas, enquete. Olha, nós estamos preparando algo muito especial, e aí vai criando também aquela sensação de expectativa, né? Nossa, o que que será que eles vão lançar? Nossa, que promoção é essa? Isso é muito legal. E a gente ir alimentando essa ideia de expectativa. Quanto mais expectativa, né, você vai deixando, pelo menos na nossa experiência, maior é o impacto que você causa nas pessoas. Então, normalmente, a gente vai criando essa chamada, por exemplo, 15 dias antes, a gente já vai criando essas pequenas chamadas. E aí vai criando ali, olha, vai acontecer uma coisa. Quem tiver no grupo vai ser os primeiros a ver. Olha, as promoções que vão sair no grupo vão ser exclusivas. O impacto dessa campanha. E eu acredito também, e só um adendo, a palavra promoção é uma coisa muito complexa, porque promoção, ela cria uma ideia de que vai realmente tirar valor. Mas a ideia, eu acho que das questões que a gente está trabalhando aqui, é a gente agregar valor, aumentar o ticket médio. Então, uma estratégia que eu também adotei, que eu estou falando aqui, mas que eu quero me corrigir, é que a palavra promoção, normalmente a gente não utiliza tanto, a gente utiliza mais uma campanha. Então, nós vamos começar uma campanha, a melhor campanha que a gente já fez até hoje, a campanha do Dia das Mães será incrível. Então, eu queria me corrigir. A gente não usa muito a palavra promoção mais. A gente utiliza mais a ideia de campanha. Tanto que, se vocês verem os meus slides anterior, o que eu coloquei foi campanha. Será que você pode voltar um pouquinho? Será que vai dar muito trabalho, meninos, voltar um pouquinho? Lá no meu primeiro slide. Aí, ó, peraí. Então, normalmente, eu faço, tá vendo? Combo, pacotes, volta mais um. E aí, eu coloquei a estratégia de marketing para a campanha dos meses das mães. Então, assim, é sempre... Obrigado, gente, pode voltar. É sempre utilizando esses termos, assim, de campanha, nunca uma palavra de promoção. Acho que essa é uma boa estratégia para vocês também. Porque promoção quer tirar valor. Então, a gente vai sempre dar descontos. E eu acredito que a ideia não é só viver de desconto. Porque aí você acostuma o seu público de que sempre você vai ter desconto para ele. A ideia é aumentar seu ticket. Então, a ideia de campanha é muito melhor. Esse mês, alguns meses atrás, eu fiz a campanha Força Mulher. Não foi para as redes sociais, ficou mais na estratégia do WhatsApp. Então, como é que era essa ideia? Foi do mês da mulher. A ideia nem era de promoção, não, mas era criar conexões com outras mulheres para que elas pudessem, às vezes, encontrar ali uma ideia, alguma coisa que ela sentia que estava faltando.
e que ela tinha um espaço para desabafar, para ser só ela. Então, eu criei um grupo pequeno de pessoas, de mulheres, que estavam, às vezes, em algum momento difícil da vida, e ali elas podiam encontrar espaço para ser só elas mesmas. Então, chamava Campanha Força Mulher. E aí a gente convertia em vendas de um dia da beleza, um dia de autocuidado, e aí a gente fazia essas conversões. Mas aí ficou o mês todo elas criando essa conexão com elas mesmas. Foi bem legal também. Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Então, olha só. Agora a ideia é realmente. Perdão. Agora a ideia é realmente vocês colocarem para ação. Eu espero que as minhas ideias tenham ajudado, ou pelo menos direcionado alguma coisa a vocês. E eu queria pedir também uma coisa, assim como a gente sabe que eu estou contando para vocês o quanto a rede social é importante, impacta na vida das pessoas, eu acho que a gente precisa dar, né? Então eu queria ver com vocês, né? Queria pedir para vocês para que vocês postassem algo que vocês acharam legal, que vocês absorveram, do que eu falei ou do que a gente, né, falou aqui das ideias, e marcasse aí o arroba Cindy, com Demudo, Beleza BH. E o meu Instagram, que é arroba Jennifer Alves, _ PPSI. Hoje psicóloga. Então, tô deixando aí meu Instagram para vocês verem. Então, Cindy Beleza, que é com D mudo, tá? Arroba Cindy Beleza, BH. E aí é isso, gente. Eu espero que tenha agregado aí para vocês. Eu queria agradecer mais uma vez o pessoal do Cindy Beleza, do sindicato. Eu amei a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história para vocês e eu espero ter agregado valor aí no trabalho de vocês. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigada, Jennifer. Foi maravilhosa a palestra. Por tudo que você tem feito aí também por nós, também por essa parceria com o Cindy Beleza, né? E também gostei, gente. Obrigada. Obrigado a todos vocês, né, que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui conosco também. E que vocês possam convidar mais pessoas. Eu até pedi para a Riné também fazer uma enquete também depois para estar convidando vocês a participar, a colocar também qual que é o tema que vocês gostariam também que a gente pudesse estar abordando também, né? Coisas que vocês acham que é importante aí para os salões, porque aí nós vamos estar buscando também para agregar valores aí, né, para todos nós, tá? Um abraço a todos vocês e obrigado pela participação, tá? Obrigada, a palestra foi ótima e muito esclarecedora. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Também gostei demais. Que bom. Depois vocês marcam lá as redes sociais. Pode deixar. E nós, como te falei, né, o Cindy Beleza está sempre à disposição, né, de vocês. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, de 8 até as 18 horas, sem intervalo de almoço, entendeu? Para estar ali também auxiliando vocês, tá? Procura a gente, né? O que tiver ao nosso alcance, nós estamos abertos a fazer, ajudar. E se a gente não conseguir também, vamos buscar mais informações também para vocês. E eu espero que nós vamos ter novidades boas daqui a poucos dias, tá bom, gente? Nós estamos votando também, né, a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que, como eu falei para vocês no início, ela que dá as cartas, né, para vários setores. Então, inclusive o setor de beleza, que estava desde 2015, que ela está bem defasada as normas técnicas, então vão estar vindo coisas novas aí para a gente também, e vai ser um prazer, a gente vai estar compartilhando com vocês todas as novidades que a gente tiverem, tá? Um abraço e boa semana para todos vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, até mais. Obrigada, até.